Vamos continuar o nosso ciclo e desta vez com a vinda de Priscila Coutinho, que veio de BH, onde agora ela é professora de Sociologia lá no Departamento de Sociologia e Educação. Bom, grande prazer de rever depois de um ano e meio. E ela vai falar sobre Bernard Lahire e também sobre a tese que ela fez. E, claro, as duas partes, a parte teórica e a parte empírica, são intimamente relacionadas. O Bernard Lahire é diria um amigo da casa, ele vem muitas vezes ao Brasil. E ele é, ao mesmo tempo, um hiper-bourdieusiano e um anti-bourdieusiano. O que ele faz, como ninguém faz, é entrar no sistema de Bourdieu. Aliás, especificamente a noção de hábitos. E a partir de lá, ele vai mudar a perspectiva, vai dizer que o hábitos não é essa maquinaria fechada que controla todas as práticas, mas quando vamos olhar, vamos ver que o hábitos é bem plural. O que ele faz, e isso é realmente genial na perspectiva dele, é que ele vai mudar de escala. Enquanto com Bourdieu o que você tem é uma macrosociologia, que vai sim olhar para as pessoas, mas o que ele vai fazer é que ele vai mudar de escala e vai fazer sociologia no nível do indivíduo. O que ele vai fazer, quando você olha para um indivíduo, você vai ver que todo o sistema de Bourdieu com os campos está dentro da pessoa com todas as tensões mesmo. A maneira mais genial de sacar essa mudança é, por exemplo, quando ele vai olhar para os burgueses que vão para o teatro municipal. Você vai lá, numa sexta-feira à noite, e o que você vai ver? Um público parece tipicamente bourdieusiano, sabe? São burgueses, alto capital cultural, se vestem de uma certa maneira. Só que quando você vai seguir as pessoas, o que você vai ver? Que essas mesmas pessoas que estão lá no teatro municipal na sexta-feira, que você vai encontrá-lo no sábado na feira de São Cristóvão. Isso mostra que, na verdade, o hábitos não é tão coerente. Sabe, você pode ver que, dependente da situação, mas que não é tão coerente, não é essa máquina. Então, isso é, na verdade, uma sociologia na escala do indivíduo, e ele fez, sabe, também biografias sociológicas. Com este mesmo olhar, ele vai fazer retratos de pessoas, por exemplo, um livro dele que se chama Retratos Sociológicos, 800 páginas, 6 pessoas. Depois ele vai radicalizar e vai fazer a mesma coisa olhando para um indivíduo. Aliás, o Franz Kafka. Então, o que vocês vão ver é que na pesquisa de Priscila, a Priscila fez exatamente a mesma coisa. Ela foi lá, num primeiro momento, é uma biografia de uma pessoa. A Juscelina, que era a presidente da Coca-Cola, veio lá do Nordeste, de uma pequena cidade que se chama Caiçara, e o que a Priscila fez nessa tese, que é de uma sensibilidade, de uma beleza, é reconstruir toda essa trajetória dessa mulher, e o que você vê é a sociedade inteira a partir dessa biografia. E sobre isso que ela vai falar, e vocês vão ver que organicamente você tem uma integração muito, muito forte entre a questão de, uma sociologia na escala individual e a pesquisa que ela fez. Porque fazer uma tese inteira sobre uma pessoa, realmente tem que ter muito talento, sensibilidade para poder também acompanhar essas pessoas em na intimidade da vida. O contato com a pesquisada era tão forte, e acho que ela vai contar isso, que uma boa pesquisa não somente muda a nossa visão sobre o mundo, mas no caso de a Juscelina, o contato foi tão forte que a pesquisa mesmo, a tese mesma mudou a vida da pesquisada. Então, Priscila, agora eu vou passar o micro para você, ou melhor, vamos ligar ao outro. Seja bem-vinda. Obrigada.
Acho que vamos. Tudo para cima. Perfeito. Olá, boa noite. Muito obrigada ao Fred, ao Diogo e à comissão de organização do evento. Acho que é o Alexandre, o André e Diogo e Thiago, talvez. Enfim, agradeço ao Sócio Filo pelo convite. Agradeço especialmente a vocês por estarem aqui, 7 horas da noite, quinta-feira. Tenho certeza que não foi fácil. Nada é muito fácil no Rio de Janeiro. Então, muitíssimo obrigada por terem vindo. Então, como o Fred colocou, obrigada pela introdução. Eu vou falar na primeira parte da aula sobre a sociologia do Bernard Lahire. E na segunda parte da aula, vou tentar já introduzir nessa primeira parte um pouco de como eu usei o Lahire. E na segunda parte eu falo um pouco mais da minha pesquisa e prolongo um pouco mais a forma como eu articulei a sociologia em escala individual enfim, na minha pesquisa. Bom, então Bernard Lahire, sociólogo francês, nasceu em 63 na classe trabalhadora, filho de uma mulher que era dona de casa, depois começou a trabalhar na cozinha de um hospital. O pai dele tinha um CAP, que era um diploma de estudos profissionais. Ele foi a primeira pessoa da família dele a alcançar o curso superior. Uma pessoa... quando ele estava no liceu, ele fazia alguma coisa que era entre a matemática e o ensino profissional, mas acabou se ligando efetivamente à sociologia por conta de um professor do liceu, com quem ele conversava muito sobre literatura e ciências sociais, e supria um pouco da carência de compreender a vida por meio dessas conversas. Ele foi, então, para o ensino superior, primeiro na psicologia, depois ele acabou indo para a sociologia e se encontrou lá, hiperreflexivo, estava sempre muito atento ao cotidiano da vida universitária e, bom, teve uma trajetória excepcional, pelo menos por 2 motivos. Em primeiro lugar, ele foi a primeira pessoa da família dele a atingir o ensino superior e ele era extremamente ascético e apaixonado, um trabalhador mesmo acadêmico, né? Ele fala, isso tudo que eu estou dizendo é público, ele fala que a conta mais ou menos que ele fazia para estudar era a seguinte: um operário trabalha 40 horas semanais. Como a minha vida é muito mais confortável do que a de um operário, já que eu fico só estudando, eu preciso trabalhar pelo menos 60. E foi assim que ele fez a carreira dele. No fim, então, do que seria o mestrado, e já no início do doutorado ele já era uma pessoa com relativo prestígio, conhecido, né, na Universidade de Lyon II, onde ele fez os estudos. A tese dele de doutorado, e eu vou falar um pouco de alguns trabalhos que talvez sejam um pouco menos conhecidos, mas eu considero que eles foram bastante importantes para o tipo de sociologia que ele construiu, a sociologia em escala individual, e que culminou nesse trabalho, que é o trabalho sobre o Franz Kafka, né? Então, eu vou colocar algumas questões que são questões desses trabalhos iniciais. Ele foi orientado pelo Guy Vincent, que estudava justamente a forma escritural, né, nas escolas, né, a forma escritural escolar. Então, ele fez uma tese em que ele fez uma investigação histórica, né, sobre a escrita em sociedades diferentes, em épocas diferentes, Egito, Mesopotâmia, Grécia, e ele chegou a essa conclusão, né, que desnaturalizou essa forma escrita, né, escolar, mostrando que a escola moderna portanto, uma formação social e não tem nada de natural nela, né? E daí ele fez uma segunda parte da pesquisa, que foi a observação nas salas de aula. Então, ele foi para a sala de aula da escola primária, né? E conseguiu observar que um dos motivos do fracasso escolar, do que se chama de fracasso escolar na escola primária, era justamente a dissonância entre essa forma escolar, né, escritural, e as formas sociais orais,
que era a forma como as pessoas se comunicavam em casa, né, de meios populares. Essa tese foi bastante importante para ele desenvolver essa capacidade de observação, de microobservação, né, de observação das interações, de observação na sala de aula. E ele fez um trabalho que foi um trabalho bastante importante, porque a sociologia da educação, na época, ela estava um pouco desacreditada, né, no sentido de que quais eram as capacidades transformadoras da escola, né, depois dos trabalhos da segunda metade do século XX, da pós-Segunda Guerra Mundial, sobre a escola, né, principalmente os trabalhos sobre a reprodução, né, a reprodução cultural. Então, Lair, sem negar, né, a correlação estatística entre a origem social e o desempenho escolar, ele tentou descobrir quais eram as mediações entre isso, né? Então, ele foi na sala de aula para descobrir justamente o que fazia com que esse fracasso ocorresse, né? Qual era a importância da relação entre professor e aluno, quais eram as configurações familiares, né? Depois desse trabalho, foi um trabalho, enfim, muito bem recebido, ele fez um trabalho sobre a escrita, né, a escrita doméstica e também a escrita profissional, né? Então, como é que as pessoas... quais eram os usos da escrita em meios populares? Então, primeiro ele olhou para os alunos, depois ele foi olhar para os pais desses alunos. Como esses alunos, né, lidavam com a escrita, que pressupõe um determinado método de pensamento, né, determinados mecanismos cognitivos, formas de se comunicar, né? E, bom, nesse trabalho ele questionou, por exemplo, a ideia de sentido prático, né, que é a ideia de sentido prático do hábitos, né, de que a gente está sempre se comportando de uma forma mais ou menos mecânica, pouco reflexiva, e só nos momentos de desajuste entre as nossas disposições, né, o nosso patrimônio disposicional e o campo onde a gente está, o contexto onde a gente está, é que a gente é chamado à reflexão, né? E ele questionou isso, dizendo que mesmo em meios populares, né, quando essas pessoas faziam, né, uso da escrita, fazendo listas, comentários em fotografias, listas de compra, listas de tarefas, né, mesmo fazendo autobiografias algumas vezes, diários, né, mesmo em meios populares havia essa apropriação da escrita, né, e isso foi muito importante, por exemplo, para a minha pesquisa, né, e depois eu vou dizer um pouco melhor por quê. E essa era uma forma, por exemplo, de refletir sobre o mundo, né? Então, não é só quando existe um desajuste entre hábitos e campo, né, entre as disposições e o contexto, que se é chamado a reflexão, né? E em muitos momentos do nosso cotidiano, né, existe uma espécie de interrupção do que seria essa relação mecânica com o mundo, e nós somos, em qualquer que seja a classe, chamados a reflexão, né? Um outro trabalho bastante importante, então aí ele já está, né, já são algumas das reflexões que foram basilares para ele depois fazer um programa mais, um trabalho mais programático mesmo, de prolongamento crítico da ideia de hábitos, do conceito de hábitos. Ele fez também o sucesso escolar nos meios populares, né? Então, ele entrevistou, ele fez um trabalho com, se eu não me engano, 27 famílias, se eu não me engano. Essas crianças, né, foram estudadas por ele, principalmente as configurações familiares, né? E dentre essas crianças que estavam na segunda série, o que seria a segunda série, crianças de mais ou menos 8 anos, havia 14 casos de fracasso e 13 casos de sucesso, né? E ele falou, mas essas pessoas, elas têm o mesmo meio, elas vêm do mesmo meio social, portanto, essas famílias ocupam o mesmo lugar, a mesma posição no espaço social, né? Do ponto de vista morfológico, das características morfológicas familiares, renda, nível de diploma dos pais, ocupação socioprofissional, elas são muito próximas. Então, o que faz com que essas crianças sejam tão diferentes? Inclusive, na mesma família, havia casos, por exemplo, 3 irmãos, né, 2 irmãos foram bem-sucedidos e um não foi na escola. Então, o que fazia com que essas crianças, com que algumas crianças fossem, tivessem boas notas, tivessem sucesso escolar e outras não, né? Claro, fazendo uma invocação, né,
não muito implícita, né, bastante direta, a ideia justamente de reprodução cultural, né, de que a escola ela sempre ia reproduzir, né, as posições de classe, né, na medida em que ela tem a ideologia do dom, de que algumas pessoas elas têm um dom inato, né, e esse dom inato, essa sendo a ideologia escolar, essa ideia de dom ela é reforçada na escola, porque o tipo de linguagem das famílias que ocupam uma posição privilegiada no espaço social é muito parecida, é homóloga à linguagem usada pela escola, né? Então, por que acontece isso, né? Por que algumas crianças são bem-sucedidas e outras não são? Crianças de famílias que ocupam o mesmo lugar no espaço social. Então, ele privilegiou novamente as situações e as interações, né? Então, determinadas configurações familiares têm singularidades, têm especificidades que favoreceriam ou não favoreceriam uma relação mais confortável com a escola, né? Então, as formas de estudar né, em casa, o tipo de estímulo, a ordem moral da família, né, que Bourdieu chamaria de economia moral. Então, havia vários aspectos que ele conseguiu demonstrar com esse livro que a transmissão do capital cultural, né, a ideia de transmissão de capital cultural, ela precisaria ser melhor descrita pela sociologia, porque havia várias mediações, né, entre o fato de uma família possuir capital cultural e transmitir esse capital cultural para os filhos, né? E então, nesse trabalho, né, a questão subjacente principal do ponto de vista teórico-analítico foi justamente a ideia de que não existe uma incorporação mecânica da estrutura social, né? Existem relações, né, e são essas relações que possibilitam ou não a transmissão desse capital, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma família que são 3 crianças, a filha mais velha teve sucesso escolar, o filho do meio já não obteve sucesso, e o mais novo teve sucesso escolar porque era acompanhado não pelos pais, mas pela irmã mais velha. E era ela que vigiava, que cuidava dos deveres da criança, enfim. E, enfim, isso colaborou. Então, foi aquela relação específica, né, que favoreceu o sucesso. E tudo isso era completamente opaco, né, para análises mais macrosociológicas sobre a relação entre a origem social e o desempenho escolar, né. Esses trabalhos todos eles foram bastante importantes para que o Lair depois elaborasse um programa mesmo, né, de crítica à ideia de hábitos, né, de uma forma geradora de ações, matriz geradora de ações, né, que é justamente a ideia de hábitos. Foi quando ele escreveu O Homem Plural, né, que ele fez essa crítica de uma forma mais sistemática, né. Então, ele tentou relativizar, por exemplo, o peso dos capitais, né, para a constituição das disposições, dizendo que as disposições elas não são sistemáticas, elas não são necessariamente transferíveis, e tem muitas disposições que podem ser absolutamente centrais para a subjetividade, que podem não estar ligadas aos capitais, né, porque para o Bourdieu a gente pensa o espaço social como se fossem 3 transparências, né? Então, num primeiro momento, você tem os capitais econômico, social e cultural. Como se fosse no meio estão hábitos, e num outro nível estão as práticas, enfim, os estilos de vida. É claro que isso tudo, estou falando metodologicamente, isso tudo vem junto, né, no mundo. Mas, então, era como se são os capitais que estruturam as disposições, que estruturam os estilos de vida, né? E ele questionou isso no Retratos Sociológicos, por exemplo, sobre o qual o Fred falou, né? Ele entrevistou 8 pessoas, né? 6 entrevistas longas, de mais ou menos entre 1h30 e 2 horas com cada um, e ele percebeu que, para algumas pessoas, as disposições mais centrais não estavam ligadas à posição no espaço social. Então, tem uma das personagens, a Leia Cantelli, que ela é uma personagem bem interessante. Ela tinha, por exemplo, uma disposição de hiperagressividade, né? E era muito central, essa disposição para ela. Isso não tinha nada a ver com a posição que ela ocupava no espaço social, tinha a ver com o tipo de relação que ela desenvolveu com a mãe. Então, na obra do Lair, desde sempre, né, desde os trabalhos sobre a escola, né, depois do Homem Plural, a partir do Homem Plural que ele teve essa inflexão na
nos temas, mas sempre as configurações familiares foram fundamentais, né? E no Kafka isso vem fortíssimo também, como a gente vai falar um pouco depois. Na cultura dos indivíduos também ele demonstrou, né, com estudos estatísticos, mas também histórias de vida, estudos de caso, com vários métodos, né, que uma mesma pessoa pode ter disposições muito distintas, muito plurais, e pode inclusive ter práticas culturais muito diferentes. Então, você pode, por exemplo, adorar a literatura clássica, mas também assistir novela, né? Ou então, ser um exímio matemático, né, mas gostar, não sei, de literatura noir, né? Então, essa dissonância disposicional foi central para esses trabalhos do Lahy. Que eu vou priorizar aqui. Bom, como ele mesmo fala, o Kafka foi um livro bastante importante para ele. Tanto é que depois do Kafka parece que ele mudou um pouco a perspectiva, do ponto de vista dos trabalhos empíricos que ele realizou. Tudo começou com a condição literária, que ele estudou a vida dos escritores, né, e percebeu que eles tinham uma grande característica da vida dos escritores era justamente que eles tinham uma vida dupla. Normalmente eles exerciam uma profissão, que era o que garantia a vida deles, né, e daí eles se dedicavam à vocação de escritor, né, como uma atividade marginal, né, uma atividade não institucionalizada. E o próprio campo literário, que ele não chama de campo, né, que é uma das críticas, ele chama de jogo, né, não permite essa institucionalização, né. Então, tem as editoras, enfim, tem a propaganda literária, mas a vida dos escritores não é suficientemente estruturada para que eles participem só, para que eles exercitem essa vocação de uma forma, enfim, exclusiva, né. E o Kafka foi fundamental nesse trabalho, né. Então, o Kafka é um grande exemplo disso, né. Ele trabalhava com seguro, né, mas ele também era um escritor, se dedicava com muito afinco enfim, à atividade literária, e ele se encantou pelo Kafka e resolveu fazer, num trabalho posterior, justamente esse livro, Franz Kafka, Elementos para uma Teoria da Criação Literária, né? E essa foi justamente a obra mais importante para mim, né? Então, foi quando essa sociologia em escala individual, cujo programa ele apresentou no Homem Plural, né? Quando essa sociologia ela atingiu o seu ponto mesmo culminante, né? O Lahy ele tem a metáfora, né? Quando ele justifica, né, quando ele explica o tipo de metodologia e de análise sociológica da qual ele se vale, ele tem algumas metáforas, né? Então, ele fala, por exemplo, que o indivíduo é o social em estado dobrado, né? Ele fala também que existem diferentes planos, né, quando a gente faz análise. Então, tem um grande plano. Então, ele fala, você está vindo de avião, né? E aí tem um grande plano, você vai descendo e os planos eles vão se modificando. É uma mesma realidade, mas são diferentes visões sobre aquela mesma realidade, né? Então, você tem visões macrosociológicas sobre aquela realidade e você tem visões microsociológicas sobre uma mesma realidade, né? E ele se interessa, de fato, pelo micro, né? E ele fez uma sociologia justamente nessa escala micro. Mas isso não significa que ele subestima ou que ele deixa de lado a escala macrosociológica, né? Então, nesse trabalho sobre o Kafka, isso ficou bastante evidente. Então, o que ele fez foi fazer justamente uma biografia desse autor, né, para compreender os textos desse autor. Então, a metáfora que ele usou no caso do Kafka foi a metáfora dos planos, como se fossem planos de cinema.
Então, existem o grande plano, né, quando você vê uma imagem bastante aberta, e depois os planos eles vão se fechando. E foi isso que ele foi fazendo durante o livro. Então, tem um grande plano, né, que é compreender a sociedade na qual o Kafka vivia, qual era a língua predominante, né, o que estava acontecendo, qual era o tipo de agitação cultural que acontecia ali, né, e tem os planos menores, as configurações familiares, as relações de amizade, os amores, né, a relação com o pai especificamente, a relação com as mulheres especificamente. E daí ele foi fechando esses planos, né, com a intenção justamente de explicar a obra do Kafka, né? Então ele fez essa empreitada ousada, né, de demonstrar que havia uma transposição das crises existenciais do Kafka, as problemáticas existenciais, né, elas podem ser pesquisadas sociologicamente e elas foram transpostas para esses textos, para todos os textos que o Kafka escreveu. Então, ele fez uma análise minuciosa, né, desses textos e, enfim, construiu essa biografia sociológica, né. É bastante polêmico que um autor como Bernard Lahire, que segue uma tradição durkheimiana, outras, claro, mas predominantemente, eu diria, durkheimiana e bourdieusiana, apesar dele também ser um goffmaniano e ter estudado, por exemplo, nesses trabalhos de etnografia, os etnógrafos ingleses de sala de aula, e ter estudado linguistas, e ter estudado historiadores, mas é difícil para um sociólogo que segue uma tradição mais central, digamos assim, falar de biografia. Porque a biografia é um gênero bastante criticado. E ele precisou, né, no início do livro, ele precisou justamente se colocar nesse sentido. Por que eu estou fazendo uma biografia, né? Porque a biografia é muito lida como alguma coisa menor, né? Uma espécie de coleção de anedotas, ou uma simples narração sobre a história de uma vida, né? E, notadamente, depois de um texto bastante célebre do Pierre Bourdieu, chamado A Ilusão Biográfica, enfim, formou-se um debate bastante acalorado sobre a utilização da biografia, né? Então, para o Bourdieu, enfim, um número do Actes de la Recherche, que era justamente sobre a biografia, ele faz uma crítica pesada, né, dizendo que era como se não existe legitimidade, né, sociológica para se fazer biografia. A biografia é necessariamente uma ilusão, porque a biografia implica uma ilusão de unidade de uma vida, de autenticidade de uma vida, de coerência de uma vida. E que, na verdade, só por meio de estudo de trajetórias, né, ou seja, de como a vida se insere numa rede de relações estruturais, né, numa rede estrutural de relações, só por meio da pesquisa de qual é essa rede, né, na qual o destino, esse determinado itinerário existe, só por meio disso é que você está fazendo, de fato, sociologia. Né? Então, Bourdieu fala, compreender alguém é compreender o campo contra o qual cada um se fez. Então, só indo para o campo, né, qual é o hábito, qual foi o campo no qual essa pessoa se movimentou, é que você pode fazer uma biografia para ele. E esse texto é bastante polêmico, até hoje algumas pessoas ainda tem uma certa resistência com a utilização do gênero biográfico, porque é como se confundisse a biografia com a história de vida. É como se fazer uma biografia fosse simplesmente ouvir uma pessoa e reproduzir o que ela te contou, né? Então, Lahire faz a defesa do gênero biográfico, desde que seja uma biografia sociológica, né? E a biografia sociológica que o Lahire construiu, ela tem basicamente duas dimensões, né? Uma dimensão horizontal, no sentido de que você precisa pesquisar profundamente quais são as disposições desse indivíduo, quais são os desejos desse indivíduo. Ele foi muito influenciado pela biografia que o Elias fez do Mozart,
E, enfim, uma das coisas que o Moser dizia é: você só pode compreender alguém se você descobre quais são os desejos fundamentais dessa pessoa, né? Então, quais as competências, quais os desejos e quais as disposições. Então, você vai profundamente, né, naquele indivíduo, você pesquisa profundamente quem é essa pessoa, né, ao longo da duração de uma vida. Então, uma perspectiva horizontal, uma perspectiva também, uma perspectiva vertical e uma perspectiva também horizontal, né? Essa dimensão longitudinal, né, da pesquisa, ele só realizou no Kafka. Então, por mais que ele dissesse, mesmo quando eu observava interações em sala de aula, mesmo em retratos sociológicos, que eu fiz uma série de entrevistas, eu sempre estava preocupado com a biografia do indivíduo. Então, para mim, a observação da situação nunca é suficiente, né, porque eu preciso articular a situação da observação com a compreensão da biografia, porque para o Lair, o passado é, de fato, um elemento privilegiado, né? Nas teorias da socialização, o passado é um elemento privilegiado. Mas foi só no Kafka, na minha opinião, que ele realmente conseguiu realizar essa empreitada, estudando a fundo diferentes etapas da vida desse escritor. E, enfim, a grande questão, né, para mim, assim, as ideias fundamentais para mim no Kafka foram, primeiro, a ideia mesmo, a possibilidade mesmo de se construir uma biografia sociológica, né, que é lendo o Lair e observando como ele foi fazendo as pesquisas, né, que eu, por exemplo, não só com ele, mas ele foi bastante importante, fui aprendendo como que eu ia compreendendo as disposições de alguém, né, e tentando também compreender um pouco de como essas disposições elas iam se construindo ao longo do tempo, quais eram os processos, a importância das situações, a importância das interações, a importância da estrutura. Tudo começa com a posição no espaço social, isso é bastante importante, né? Então, tudo começa com a posição que o Kafka ocupava no espaço social. Para mim, tudo começa com a posição que o pai da Juscelina ocupava no espaço social, no qual eles construíram, se formaram a família, né? Então, isso é bastante importante, essa é a primeira questão, né? A posição que se ocupa no espaço social, portanto, ele não abandonou esse elemento, que é um elemento estrutural. Mas, enfim, existem várias outras questões que são fundamentais para que você compreenda a vida de um indivíduo, né? E ele coloca um conceito que foi bastante importante para mim no Kafka, que foi o conceito de problemática matricial, né? Então, o que ele fala é que, estudando todas as etapas da vida do Kafka, né, e estudando todos os textos do Kafka, pode-se perceber que existe uma problemática matricial, né, que se desdobra em algumas outras problemáticas matriciais. Então, tem o tipo de relação que ele estabeleceu com o pai, né, é uma relação bastante conflituosa, e essa problemática fez com que ele tivesse uma série de outros problemas, né, uma série de outros conflitos, como, por exemplo, uma relação conflituosa com as mulheres, uma relação diferente com a língua alemã, né? Então, por exemplo, ele dizia sempre que ele preferia o tcheco, que ele achava que o tcheco era uma língua mais rica, que era a língua do povo, e na interpretação lairiana, essa preferência era justamente porque o pai se colocava numa posição de burguês, e aí a língua dominante era a língua alemã, né? Então, uma série de situações da vida do Kafka, além das obras, claro, dele, foram compreendidas, foram interpretadas a partir dessa problemática matricial, né? E isso foi bastante fundamental também para a minha pesquisa, que não tem nada a ver com a vida de um escritor, né? Então, enfim, considerando que a comunidade científica acha que a minha tese é válida, o fato dele ter feito o estudo de uma pessoa só, né, de uma pessoa que não tem nada a ver com a pessoa que eu pesquisei, o estudo dele foi tão consistente, né, que
teve uma consistência interna tão grande, as coisas faziam tanto sentido, né? Aquele estudo de caso, né? Aquela biografia sociológica, ela foi de tal forma construída que os elementos macro-sociológicos e micro-sociológicos, né? Que as diferentes escalas analíticas, as diferentes escalas temporais, né? As diferentes escalas espaciais, elas eram tão bem articuladas que eu pude me valer, né, de vários elementos desse modelo para construir a minha própria pesquisa. Né? E essa seria uma prova, eu acho, de que essa dicotomia entre a generalidade e singularidade, ela não, enfim, não pode ir muito adiante, né? Porque você pode perfeitamente fazer uma pesquisa consistente, né, estudando um caso só, né? Porque o Kafka, pelo Kafka, atravessou uma sociedade inteira, né? Atravessou uma época inteira. Então, ele concentra, nos trata de você estudar uma época por meio do Kafka, né? Se trata de você entender como que uma pessoa, nesse caso Kafka, né, pôde concentrar tantos elementos daquela época. E como ele trabalhou, como ele produziu esses elementos, como que aquela subjetividade específica, com aquela biografia particular, né, com aquelas relações específicas, com aquelas visões de mundo singulares, como é que essa pessoa retrabalhou, né, criativamente, né, todos aqueles elementos. A língua tcheca, a língua alemã, né, o cotidiano na burocracia, né, a relação conflituosa com o pai, né, as relações de amizade, como é que uma pessoa só, né, expressa uma época, né, criativamente, singularmente, expressa uma determinada sociedade, e foi um pouco isso que eu tentei fazer também no meu trabalho. Tranquilo. Eu tenho um problema quando eu vou falar sobre a minha pesquisa, que é o seguinte: eu só consigo fazer uma apresentação da minha análise quando eu conto a história da pessoa antes, né? E isso é um problema até para escrever artigos, porque eu não consigo fazer nada sem antes dizer como que as coisas aconteceram. Então, eu queria tomar a liberdade, Diogo, de falar um pouco, porque eu tenho medo de não conseguir, e daí eu vou articulando as coisas. Eu vou continuar a falar do Bernard Lahire, mas é porque, se eu não tomar um pouquinho desse tempo para contar a história dela e a história da trajetória da pesquisa, eu não consigo falar quase nada para vocês de como ela aconteceu. Bom, então, é mais ou menos o seguinte: eu queria estudar mulheres que tinham saído de regiões rurais, tinham migrado para regiões mais urbanas, né? Deixando claro que eu nunca pretendi uma dicotomia entre urbano e rural e todas as outras que a acompanham, por favor, mas eu queria uma pessoa que tivesse feito essa trajetória, né? Tivesse saído de uma região mais rural, tivesse ido para regiões, para grandes cidades e tudo, e que tivesse migrado, tivesse ascendido. Então, eu queria justamente compreender um pouco dessas tensões, né, entre a estrutura e a agência por meio de um percurso, né, que é justamente esse percurso, o percurso da migração e o percurso da ascensão de classe. Eu achava que essa era uma oportunidade rica de compreender essas tensões, né? Tinha muita coisa que eu podia entender quando eu pesquisasse uma pessoa que havia vivido tantos estranhamentos, né? O estranhamento com a cidade, o estranhamento com os diferentes contextos frequentados, muito diferente daqueles contextos de origem. Era isso que eu queria. E aí, inicialmente, eu achava que eu ia estudar alguns casos. E eu fui fazer pesquisas exploratórias. Conversando com uma amiga, ela falou: eu conheço uma pessoa que tem uma trajetória parecida com essa que você está procurando. Ela veio da Paraíba e ela, enfim, se tornou uma executiva e tal. Eu falei: será que eu consigo uma entrevista com ela? Você consegue, mas ela é uma pessoa bastante fechada, ela não vai falar nada sobre a família.
mas eu acho que você consegue. E aí eu fui fazer a primeira entrevista em São Paulo, na Vila Olímpia, no escritório da Heineken, com uma mulher chamada Juscelina. A Juscelina tinha, à época, um cargo próximo ao de uma vice-presidência nacional da Heineken, que é do sistema Coca-Cola, e me recebeu no escritório da Heineken. Eu primeiro fiz uma aproximação por e-mail, ela aceitou me receber, uma mulher bastante elegante, super bem vestida e bem séria, e me levou para uma sala de reunião enorme, com uma mesa gigantesca, e falou, pode dizer, o que você quer saber? E aí eu comecei, eu queria que você me contasse um pouco como foi a sua trajetória, você veio da Paraíba. Eu nasci no Pará, mas os meus pais tinham migrado para o Pará, mas depois eu voltei com 2 anos para Paraíba, eles são paraibanos, os meus pais, e aí eu tinha o sonho de sair de lá, eu não queria morar mais naquele lugar, e eu lembro que quando eu era criança, tinha uma mata na minha frente, na frente da minha casa, e eu ateei fogo naquela mata, porque eu queria ver o horizonte. Então, eu sempre quis ver o horizonte, eu precisava sair daquele lugar, eu nunca quis ter a vida, eu nunca quis que a minha vida fosse como a vida da minha mãe, né? A mãe dela teve 25 gestações, 21 filhos nasceram, dentre esses, só 10 sobreviveram. E ela era uma das sobreviventes, era filha caçula. A Juscelina, nessa primeira entrevista, ela me apresentou elementos bastante fortes, né? Uma das coisas que ela me falou foi: eu vim de uma família paupérrima. Isso foi bastante importante para mim ao decorrer da pesquisa, uma família paupérrima. E se apresentava de uma forma bastante dura, ela era muito dura com ela mesma, principalmente de como ela era na adolescência. E ela dizia, eu nasci aos 18 anos, que foi quando eu fui para o Rio. Né? Antes de 18 anos, eu era um pouco como um bicho, como uma aberração da natureza. Né? Então, rapidamente, ela, portanto, nasceu no Pará, foi para Caiçara, que é uma cidade do Agreste Paraibano, aos 2 anos de idade, né? E em Caiçara ela ficou até os 14. Aos 14, com autorização do pai, ela foi para João Pessoa. E em João Pessoa ela ficou durante 4 anos, né? Então, poucos meses, 18 anos e 4 meses, ela foi para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ela começou como secretária temporária da Coca-Cola, permaneceu e fez fez uma carreira de 35 anos na Coca-Cola. E a forma como ela se apresentava era um pouco assim: a minha vida começou aos 18 anos, portanto o que aconteceu lá atrás não é muito importante. Né? E a minha curiosidade era justamente o que aconteceu lá atrás. Né? Eu queria justamente saber, enfim, não por acaso, né, influenciada por essa tradição, eu queria saber o passado. Eu queria conhecer as configurações familiares. As configurações familiares, que a família é gigantesca, mas essa configuração familiar central, né, que é pai, mãe, irmãos, isso de fato que me interessava. Então, resumindo um pouco a história, ela aceitou que eu fizesse uma biografia. Depois dessa entrevista, eu conversei com ela ainda por alguns meses. Ela aceitou que eu fizesse a biografia, o meu orientador também aceitou. E fomos nós começar essa empreitada. Eu falei para ela que só daria para fazer essa biografia se eu pudesse conhecer a família dela. Ela, obviamente, relutou um pouco, qualquer um de nós faria isso, porque foi de uma coragem extraordinária, né? Ela permitir que a vida dela passasse pelo escrutínio de uma socióloga, foi realmente uma situação absolutamente excepcional. Não acho que a minha vida vai ser fácil assim para sempre. Acho que foi uma situação bastante particular, e existem razões sociológicas para que isso acontecesse, e eu espero que tenha tempo de falar sobre isso. Mas a questão é que ela permitiu que eu fosse conhecer a família dela. Então, eu fiz uma etnografia na cidade dela, conheci a família, conheci todos os irmãos vivos. Só um não morava nessa região, que é a região de origem dela, Caiçara, no Agreste Paraibano. E, enfim, comecei essa pesquisa. A Juscelina, claro que eu só fui entender isso depois.
mas ela também tinha uma problemática matricial, né? Assim como Kafka, né? A problemática matricial da Juscelina era justamente essa relação extremamente conflituosa que ela tinha com o passado. Não era exatamente uma negação do passado, mas era uma tensão com o passado. Era não saber muito bem se aquilo pertencia a ela ou não, quais elementos daquele passado eram dela, quais elementos não tinham nada a ver com ela, o que era a autenticidade pura dela. Eu era completamente diferente de todo mundo, era o que ela me dizia em várias entrevistas, e o que ela tinha recebido. Então, ela tinha uma relação muito tensa com aquele lugar. Não por acaso, porque a trajetória dela foi uma trajetória que, sociologicamente, sempre construiu esse estranhamento. Então, ela vivia um duplo estranhamento. Ela vivia um estranhamento na casa materna, porque quando ela ia para Caiçara, ela tinha uma dificuldade de comunicação com os irmãos, com os sobrinhos, com os pais, né? Mas quando ela saía de Caiçara, ia para o Rio de Janeiro, para São Paulo, onde ela também trabalhou em São Paulo, ela também vivia uma situação de estranhamento. Então, ela era o contrário de tudo, como ela me disse várias vezes, né? Então, era justamente essa situação aguda, essa sensação bastante profunda de estranhamento, tanto na casa paterna, né, quanto nos lugares que ela frequentou depois de fazer um desenraizamento, entre aspas, porque, na verdade, ela sempre voltava para Caiçara, né, apesar de estar afetivamente distanciada, num certo aspecto, daquelas pessoas, porque ela tinha uma enorme dificuldade de comunicação com aquelas pessoas. E aí foram os estudos do Lair, os primeiros, sobre escola, que me ajudaram a compreender isso, porque a linguagem da família dela é justamente a linguagem que atende essa forma social oral, e a linguagem dela é justamente a linguagem de uma executiva, sintética, objetiva, cheia de informações, enquanto a linguagem da família dela é narrada, teatralizada, proseada, cheia de matizes, cheia de buracos para que seja encaixada ali uma outra narrativa de alguém que está falando também quer contar que foi diferente, né? Nas palavras, parafraseando Guimarães Rosa, os relatos tinham uma proseabilidade que ela não conseguia entender, então ela sempre perguntava, mas como que aconteceu mesmo? Foi assim? Em conclusão, como é que foi? Objetivamente, como é que foi? Né? Querendo transpor aquela forma de comunicação, né, que, se a gente for comparar com o trabalho que o Lair fez, seria uma forma escritural, né, com várias características específicas, porque a socialização dela profissional foi extremamente importante, porque ela era uma trabalhadora hiperascética no mundo corporativo. Então, ela queria se comunicar com os familiares, né, daquela forma, né, objetiva. E os familiares, por outro lado, falavam um pouco daquela forma que está se perdendo, sobre a qual o Walter Benjamin fala naquele texto narrador, né? Aquela forma de falar bastante teatralizada, né? Com uma determinada lentidão, né? Com uma determinada carga de inventividade. Então, esse era um dos problemas centrais, né, para a falha de comunicação entre a Juscelina e a família dela, né? Os mecanismos, né, de cognição, né, e de comunicação eram outros. Mas havia vários outros problemas além desse, né? Havia várias tensões. E talvez uma das grandes questões, né, ou talvez a grande questão, foi que ela não tinha se apropriado do passado dela. Ela não sabia muito bem o que tinha acontecido, né? Ela tinha saído de lá muito cedo e nunca tinha desenvolvido uma conversa mais completa, mais sincera, afetivamente engajada sobre quais são as minhas memórias, o que é mesmo o meu passado, né? Só que, aí agora eu vou falar sobre esse elemento sorte que eu acho que eu tive. Existe um determinado momento na vida das pessoas que elas estão aptas para contar a própria vida, narrar a própria vida. Isso não é trivial, né? A Marguerite Yourcenar, na Memória de Adriana, ela fala que
O homem de ação, normalmente, ele não escreve um diário, né? Porque durante a vida você tem coisa demais para fazer, né? A Juscelina era uma mulher de ação, né? Ela tinha muita coisa para resolver, né? Ela tinha conflitos demais já para lidar, né? Uma hora ou outra ela escrevia alguma coisa, me valia desses textos, mas não havia momentos de uma reflexão mais demorada sobre a própria vida. Mas quando eu apareci na vida dela, ela estava preparada para isso. Por causa da idade, porque ela já tinha atingido um nível da carreira que a deixava numa situação mais confortável diante do mundo, né? Ela já tinha tido reconhecimento, porque também nós desenvolvemos uma relação que foi bem sucedida, né? Nós tivemos o que o Sidney Mint chama de química, né? Eu acho que foi amizade, né? Dá para você reconstruir sociologicamente essa relação, mas não completamente, mas é possível em alguns aspectos, né? Algumas características minhas que eram bem vistas por ela, né? Uma forma como eu lidei com a situação que ela achou uma forma interessante, honesta, né? E uma questão que foi bastante importante foi que ela foi lendo o meu trabalho conforme eu fui escrevendo a biografia, ela lia os textos, né? E ela conseguiu encontrar uma certa... ela achou que as interpretações que eu fazia sobre a vida dela eram razoáveis, né? E então aconteceu um pouco, eu acho, foi um pouco como uma meditação o que aconteceu, no sentido das meditações cartesianas, né? No sentido, por exemplo, que o Foucault dá as meditações cartesianas. Você vai lendo o texto e daí você vai se transformando, tanto no sentido discursivo quanto prático. Você vai... 5 minutos. Aqueles textos que ela foi lendo, né? Os textos sobre ela mesma e os textos sobre as visões que tinham sobre ela, foi causando modificações na forma que ela via a si mesma, na forma que ela via o passado dela, e aí passado eu considero a vida vivida no Nordeste, com os pais, com os irmãos, né? E ela foi também pensando sobre como poderia ser o futuro mais próximo deles, e se eu voltasse, né? E essa pergunta, e se eu voltasse, ela não veio porque eu apareci. Essa pergunta sempre existiu, né? Tanto é que ela tentou voltar uma vez. Ela foi para Fortaleza, ela foi transferida da Coca-Cola para Fortaleza, ela quis muito que os pais morassem com ela e o irmão, né? Ela é a irmã caçula e ela tinha um irmão caçula, tem o Chico, e eles foram morar com ela, mas não deu certo, né? Porque os pais estranharam aquele lugar, morar num apartamento, numa cidade grande, apesar de ainda ser Nordeste, era muito diferente, e ela também estranhou aquilo. Mas ela quis voltar, e ela tentou voltar. Em vários outros momentos ela pensou em voltar, então ela pensou em comprar um apartamento de João Pessoa, ir para lá, mas as coisas acabavam não acontecendo, né? Um pouco por causa da vida dela, que não estava ainda completamente adequada para esse retorno, mas também porque ela tinha muitas dúvidas sobre como isso aconteceria, se ela era capaz disso, né? Se ela seria bem recebida pela família, porque mesmo sendo uma grande executiva, com capital econômico, cultural, uma mulher que se tornou cosmopolita, portanto, à primeira vista, numa posição absolutamente dominante com relação à família, né? Muitos deles continuaram em Caiçara, trabalhando, alguns como marchante, trabalhando com... enfim, esquartejando bois, com pequenos serviços de pedreiro, ou ainda na agricultura, né? Apesar de parecer, à primeira vista, que ela tinha uma posição muito privilegiada e de domínio sobre eles, até porque ela estava sempre ajudando financeiramente, ela sempre ajudou financeiramente a família, e ela ocupou um pouco a posição do filho mais velho, digamos assim, e aí quando o pai dela morreu, ela era um pouco a pessoa um pouco a lei da família, mas mesmo assim, nas configurações familiares as coisas são um pouco mais complexas. Na verdade, ela se sentia
rejeitada e abandonada pela família. Ela achava que ela não era compreendida. E quando ela foi lendo esses textos, o que ela descobriu é que, ao contrário do que ela pensava, a família se lembrava muito bem dela, inclusive de detalhes da infância que ela achava que era um segredo dela, que era uma coisa completamente, completamente secreta dela. Ninguém nunca poderia lembrar daquilo, determinados eventos da infância, a forma como ela era como criança, uma criança calada, uma criança que brincava pouco, que falava pouco, que cantava pouco, né? Então, se o Lair, ele transpôs as questões, se ele percebeu que o Kafka, né, transpôs as questões existenciais dele, essa problemática matricial, para os textos, né? O que aconteceu foi que, com as entrevistas, né, e com os textos que eu construí, os quais ela teve acesso a todos eles, ela também colocou a vida dela em narrativa ali. E isso gerou uma reflexividade muito potente, muito profunda, né? Bourdieu diria, então, né, que isso não passa de ilusão, porque, afinal de contas, ela contou a história que ela quis, né, com momentos de glorificação, com unidade, com coerência, com autenticidade, né? E eu responderia que não foi bem assim, né? No caso do Lair, por exemplo, a gente não pode falar isso, porque o Lair não entrevistou o Kafka, né? Então, não havia essa possibilidade de alguém contar uma história de vida cheia de ilusões, cheia de autojustificativas, de autoenganos, né? No caso da Juscelina, pode ser que alguém interpretasse dessa forma, né? Mas ela contou, né, a vida da forma como ela achou que seria mais interessante, né, de forma a autojustificar os caminhos que ela tomou, né? E eu responderia que não é bem assim quando você faz uma pesquisa biográfica profunda e longa com alguém. O Olivier Schwartz, ele tem um texto muito bonito, que, de uma forma elegante e suave, ele responde algumas coisas que o Bourdieu fala na Ilusão Biográfica. E ele fala de barroco das biografias. As biografias, elas não são lineares, elas não são coerentes, né? Elas não são unitárias, ao contrário. O modo biográfico, ele é barroco. Ele é cheio de curvas, ele é cheio de tensões, né? Desde que você faça uma pesquisa longa com alguém, estabeleça uma relação de confiança com alguém, porque ninguém fica o tempo todo se auto-justificando e se glorificando. Muito pelo contrário, o tempo todo tem momentos de vergonha, o tempo todo tem momentos de mágoa, de ressentimento, né? E o próprio pesquisado, né, o próprio biografado, né, quando eu acho fundamental para a entrevista biográfica que a pesquisa seja longa, né, e que a gente tenha muito contato com o biografado, especialmente quando isso acontece, né, ninguém fica inventando alguma coisa sobre si o tempo todo, né, ninguém fica se auto-justificando o tempo todo, né, as pessoas estão o tempo todo falando sobre os seus fracassos também, né, e fala sobre um fracasso e imediatamente retoma aquele fracasso, dizendo, não, mas isso aconteceu, e aí, de repente, até constrói uma autojustificativa. Mas não tem por que o pesquisador achar que essa autojustificativa é menos importante analiticamente do que a confissão de um fracasso, né? Todos esses elementos, eles são igualmente importantes para que a gente compreenda a vida de alguém, né? E para que a gente entenda como alguém vê a própria vida. Entender como alguém vê a própria vida é também um elemento analítico fundamental para escrever, para construir uma biografia sociológica. Por mais que os dados objetivos e as visões sobre aquelas pessoas, né, que vão sendo, foi assim que eu fiz, eu entrevistei muitas pessoas e elas me falaram coisas muito diferentes sobre a Juscelina, então você vai construindo uma teia, né, de relatos sobre aquela mesma pessoa, né,
Então, por mais que eu me valha de objetivação sociológica, né, de elementos mais objetivos, e me valha de diversos relatos para falar sobre uma pessoa só, a visão que ela tem sobre a própria vida é um elemento analítico privilegiado, também é muito importante para o biógrafo, né, para o biógrafo, para a sociologia, enfim, para a sociobiografia, né. Posso no intervalo? Tá, então daqui a pouco eu desenvolvo mais algumas reflexões.